Então vamos lá, menino, continuando as nossas aulas de química orgânica, vamos agora começar com as funções oxigenadas. Nós já estudamos os hidrocarbonetos, em que os hidrocarbonetos só temos na estrutura carbono e hidrogênio, e agora nós vamos começar as funções oxigenadas, em que além do carbono e hidrogênio, nós vamos ter o oxigênio, certo? Então, a nossa primeira função é o álcool, certo? O que são os álcools? São compostos orgânicos que apresentam uma ou mais hidroxila ou oxidrila. O que vem ser a hidroxila? Normalmente nós chamamos de hidroxila, certo? É este OH, certo? Essa ligação do OH na cadeia carbônica, certo? Então ele vai ser ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? É aquele carbono que só tem ligações simples, certo? Então, toda vez que eu tiver uma hidroxila ligada a um carbono saturado em uma cadeia carbônica, eu vou ter um álcool, certo? Os álcools podem ser classificados. Nós temos os álcools primários, secundários, terciários, também os diálcools e os poliálcools. O que é um álcool primário? É quando a gente tem a hidroxila ligada a um carbono primário, certo? A gente lembra lá do início, por isso que eu falei para vocês que a gente vai sempre voltando ao conteúdo, quando a gente estudou carbono primário, secundário, terciário, quaternário. Então, quando a minha hidroxila, o meu OH, estiver no carbono primário, vai ser um álcool primário. Quando a minha hidroxila estiver no carbono secundário, eu digo que eu tenho um álcool secundário. Quando a minha hidroxila estiver no carbono terciário, eu vou ter um álcool terciário. Lembrem que eu só posso dizer que o carbono é primário, secundário e terciário quando ele está ligado a um outro carbono, certo? Só relembrando. Quando que eu tenho um diálcool? Quando eu tenho duas hidroxilas. Quando eu tenho um poliálcool? Quando eu tiver 3 ou mais hidroxilas na minha cadeia, certo? Então, essa vai ser a classificação dos álcools. Então, como é que vai ser a nomenclatura dos álcools? Nós consideramos 3 nomenclaturas. A nomenclatura oficial, que é a segunda EUPAC, a vulgar, né, que diz vulgo, e a COBE, certo? Normalmente a gente utiliza a oficial, mas e também a vulgar. A COBE, nem tanto, mas a gente precisa saber, porque não sabe o que vai vir pela frente, né? Então, como vai ser a oficial? Desculpa, a oficial. Prefixo, que é o número de carbono, isso aqui não muda, certo? O prefixo, que é o número de carbono, não muda. Infixo, o tipo de ligação também não muda. Se a ligação entre os carbonos é simples, dupla ou tripla, se tiver. Agora, o sufixo, que vai deixar de ser O, como no hidrocarboneto, vai ser OL, certo? A nomenclatura vulgar, eu primeiro coloco o nome álcool, depois o nome do radical, que é aquele substituinte orgânico, pode ser metil, etil, propil, fenil, mais ico, certo? Mas no final, ico. A gente vai já ver melhor isso aqui. E a COBE, que é a deriva da função do álcool mais simples, que é o carbinol. O álcool mais simples é chamado de carbinol, certo? Então, ele vai derivar deste álcool. Vamos ver aqui como é que fica. Olha aqui esse exemplo. Eu tenho, esse primeiro exemplo aqui, eu tenho um CH3 ligado a uma hidroxila. Então, se eu tenho um carbono ligado a uma hidroxila e esse carbono ele é saturado, certo? Então, ele é um álcool. Como é que é a nomenclatura oficial? Prefixo, um carbono, né? Met, ligação simples, an, sufixo, ol. Então, fica o metanol. A nomenclatura vulgar. Primeiro eu boto a palavra álcool, certo? E o nome do radical. O radical é metil. E coloco ico. Então, fica álcool metílico. A de COBE. Como é que fica a de COBE? Lembra que é a forma mais simples do álcool. A forma mais simples do álcool é um CH3 ligado a uma hidroxila. Então, ele é chamado de carbinol. Certo? Ok? Então, vamos para o segundo exemplo.
No segundo exemplo, eu tenho aqui, ó, 2 carbonos ligados a uma hidroxila, certo? Essa hidroxila está ligada a um carbono saturado. Então, como é que vai ser a nomenclatura oficial? 2 carbonos, et. Ligação simples entre o carbono, an. É um álcool, ol. Então, fica etanol. A nomenclatura vulgar. Álcool, o nome álcool na frente. E qual é o nome desse radical aqui, ó? Sem a hidroxila, é o etil. E eu só completo com ícaro, então fica álcool etílico, certo? Agora vamos para a de Kolbe. A de Kolbe, qual é a forma mais simples? É um carbono ligado a uma hidroxila, que é o carbinol. Então fica metilcarbinol, metilcarbinol, certo? O outro exemplo. Agora, observem que este aqui, primeiro e esse segundo, a hidroxila está ligada a um carbono primário, certo? Ligada a um carbono primário. No terceiro, eu tenho a hidroxila ligada a um carbono secundário. Então, eu vou ter que numerar, certo? Eu vou ter que numerar porque eu tenho que dizer a posição da hidroxila. Ó, eu vou, agora que lembrem que a gente vai começar a numerar a partir da extremidade mais próxima do grupo funcional. Quem é meu grupo funcional? Meu grupo funcional é a hidroxila. Então, fica 1, 2, 3. Ou também da direita para a esquerda vai dar a mesma coisa. 1, 2, 3. Neste exemplo aqui. Então, qual é o prefixo? Tenho 3 carbonos. Prefixo prop. O tipo de ligação entre esses carbonos? An. Simples. Então, an. A minha hidroxila está no carbono 2. Então, 2-ol. Então, fica propan 2-ol. Antes do sufixo, vem a posição que está a hidroxila. Certo? Como é que ficaria a vulgar? A vulgar ficaria álcool isopropílico. Por que isopropílico? Lembrem, a valência livre está no carbono secundário. Então, iso são 3 carbonos, propil. E eu acrescento o ícaro. Ou isopropanol, certo? Isoprop, que é o substituinte ou radical, e an, porque só tem ligações simples, e ol, certo? A de Kolbe fica, observem que, aqui ó, hidroxila ligada a um carbono é chamado de carbinol. Aí eu fico com um metil aqui e outro metil para cá. Então, por isso que fica dimetilcarbinol, certo? Essa é a nomenclatura de Kolbe. Este exemplo aqui é de uma cadeia fechada. Se lembrem que toda cadeia fechada tem que botar o nome ciclo na frente. Então, a nomenclatura oficial fica ciclo. Esse ciclo é de 6 carbonos. Então, hex só tem ligações simples, an, e é um álcool, ol. Então, fica ciclohexanol. A vulgar, álcool ciclohexílico, certo? Na fechada, normalmente a gente não usa a vulgar, mas é sempre bom colocar para vocês. E na de ciclo, nós não temos a de Kolbe, certo? Nós não temos a de Kolbe porque nós não vamos ter o carbinol, certo? Combinado? Então, esses aqui são alguns exemplos de nomenclatura. Continuando. Fala os 2 álcools mais comuns, certo? E também considerados mais importantes. É o etanol e o metanol. Esses 2 são os álcools mais importantes, certo? O que vem primeiro? O etanol. O etanol, que também é chamado de álcool etílico. O etanol, muitos já conhecem, que é chamado o álcool combustível, né? Então, por quê? Ele é retirado, certo, dos cereais. Que cereais são esses? Na grande maioria, a gente sabe que é da cana-de-açúcar, né? Mas também ele pode ser retirado de cereais, o milho,
certo? O tubérculos como a beterraba e principalmente a cana-de-açúcar, certo? E ele também, além de ser o álcool, além dele ser esse combustível usado nos combustíveis, ele também é usado em bebidas alcoólicas, o etanol, certo? Já o metanol, ele é usado apenas como solventes em reações industriais, certo? E também como matéria-prima de polímeros. O que vem ser polímeros? Plásticos, certo? Ele também, o metanol, certo? Então, as dois mais importantes álcools são o etanol e o metanol, certo? Só uma questão de curiosidade. Agora vamos para o álcool, ele é distribuído em enol e fenol, certo? O álcool mesmo é quando eu tenho a hidroxila ligado ao carbono saturado. Já o enol, já está dizendo em é a ligação dupla. Ol seria o derivado do álcool. Então, o que vai ser o enol? É quando eu tenho a hidroxila ligada a um carbono insaturado. E este carbono insaturado é quando ele tem uma dupla ligação, ó, em, certo? Vai ter que ter essa insaturação vai ser uma dupla. Então, como é que fica a nomenclatura dos enóis? Continua a mesma coisa, ó, prefixo, a quantidade de carbono, o infixo vai ser em, porque vai ter uma dupla, e o sufixo ol, porque eu estou para formar o enol, certo? Olha aqui um exemplo. Exemplo 1. Eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono insaturado, ó, porque essa hidroxila está ligada nesse carbono que tem uma dupla, então insaturado, certo? Então ele vem ser um enol. Como é que ficaria o nome dele? Ó, 2 carbonos, et, a dupla, em, e a hidroxila, ol. Então, etenol. Aqui também é um enol. A minha hidroxila está ligada a um carbono insaturado, que tem uma dupla. Quantos carbonos eu tenho? 3, né? Então, 3 é prop. Então, como é que fica o nome? Aqui, ó, prop 1 em 1 ol. Por quê essa numeração? É a posição da dupla e a posição da hidroxila. Agora é preciso que a gente coloque, certo? A posição da dupla e a posição da hidroxila. Observem que a minha dupla está no primeiro carbono e a minha hidroxila também está no primeiro carbono, certo? Correto? Então é preciso eu colocar. Por que, professora? Eu tenho que colocar, porque essa dupla ela pode vir também, ó. Esta dupla aqui pode vir nesse carbono. E eu vou ter que numerar daqui, porque eu tenho que numerar mais próximo do grupo funcional, correto? Então, por isso que eu tenho que numerar, porque poderia, se essa dupla viesse para cá, ia ser prop 2 em 1 ol, certo? Então, por isso que eu tenho que numerar. Observe esse terceiro exemplo, eu até coloquei o nome aqui. Esse terceiro exemplo. A minha hidroxila está no carbono 2, certo? E a minha insaturação está no carbono 1, porque eu numerei aqui 1, 2, 3. Se eu numerasse daqui, ó, 1, 2, 3, por que eu não poderia numerar daqui? Porque qual é a ordem? Grupo funcional, a extremidade mais próxima do grupo funcional, depois insaturação e depois ramificação, certo? Então, obrigatoriamente, eu tenho que começar a numerar daqui, certo? Então, número de carbonos, 3, então prop. A minha insaturação está no carbono 1, então 1 em. A minha hidroxila está no carbono 2, então 2 ol, certo? Observe esse exemplo 4 aqui, ó. Esse exemplo 4, a minha hidroxila está bem aqui. Vamos ver de onde que eu começo a enumerar. Da extremidade mais próxima da hidroxila. A hidroxila está bem no meio. Observe que ela está bem no meio. Então, eu poderia enumerar 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Só que a primeira eu tenho, que é a hidroxila. A segunda é a insaturação. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que enumerar daqui.
porque este lado tem insaturação, certo? Então, como é que ficaria o nome? 5 carbonos, pente. A minha insaturação começa no carbono 2, 2N. E a minha hidroxila está no carbono 3, então 3O, certo? E o último exemplo. O último exemplo, eu tenho aqui a minha hidroxila, então eu vou ter que começar a enumerar daqui, porque é a extremidade mais próxima. Então, vai ficar but, porque eu tenho 4 carbonos, 2 em, onde começa a minha insaturação, e 2O, porque a minha insaturação e a minha hidroxila estão no mesmo carbono. Certinho? Vamos continuar. Agora nós vamos para os fenóis, certo? Porque o álcool ele é dividido nessas partes. O fenol é quando eu vou ter a hidroxila ligada ao anel aromático, certo? Então, eu vou ter um fenol, quando eu tenho uma hidroxila ligada ao anel aromático. Como é que fica a nomenclatura? A nomenclatura de um fenol, de acordo com a IUPAC, vai seguir, ó, a oficial, que eu digo hidrox, mais o nome do aromático. Quais são os aromáticos? Benzeno, naftaleno, antraceno, certo? Então, esses que vão ser. Quando eu tiver uma hidroxila ligada a um deles, eu digo hidrox, benzeno, hidrox, naftaleno, hidrox, antraceno, certo? A vulgar é o nome do radical, mais fenol. O radical vem ser a ramificação, certo? Vamos aqui, ó. Um fenol sem ramificação. Observem bem aqui, ó. Eu tenho um fenol, porque eu tenho uma hidroxila ligada ao anel aromático. Toda vez que eu tiver uma hidroxila ligada ao anel aromático, eu tenho um fenol, certo? Esse aqui não tem ramificação. Então, quando eu tenho um anel aromático ligado a uma hidroxila, eu tenho um fenol, que na nomenclatura oficial, o nome dele é hidroxibenzeno. Hidrox, por causa da hidroxila, benzeno, porque é o nome do anel aromático, certo? Agora ficou hidroxibenzeno e o vulgar, que é fenol. Toda vez que eu olhar ele, eu posso chamar de fenol. Normalmente, ele é mais conhecido como fenol. Agora, vamos para o fenol com ramificação. Observem que ele tem uma ramificação. Aqui é o meu fenol e essa aqui é a minha ramificação, certo? Então, nesse caso, eu tenho que numerar, porque eu tenho que indicar a posição que está a minha ramificação. E eu sempre começo a numerar o meu carbono 1, vai ser o carbono da hidroxila, certo? O carbono da hidroxila vai ser o carbono 1. Aí eu sigo aquela ordem. Primeiro eu coloco o nome da ramificação com a posição dele. Então, como é que ficaria o nome dele? Olha, 3-etil, ó. 3-etil, certo? 1-hidroxibenzeno. Ou 3-etilfenol. Porque etil e o fenol, que é o anel aromático ligado à hidroxila, certo? Então, a gente tem essa... Professora, poderia ficar só 3-etil-hidroxibenzeno sem colocar 1? Sim, nesse caso poderia. Mas por que eu estou colocando 1 aqui? Para identificar que a hidroxila está no carbono 1, porque eu posso ter uma outra hidroxila, certo? Eu posso ter uma outra hidroxila. Então, por isso que a gente indica qual a posição da hidroxila. Aí nós vemos aqui, ó, os anéis aromáticos ramificados, que a gente está vendo os ramificados, eles também podem seguir a posição, ó, orto, meta e para. Lembre que a gente falou, orto é logo depois do meu ponto fixo. Quem vai ser o meu ponto fixo? A hidroxila. Então, a posição logo depois é a orto. Olha o meu ponto fixo. Orto, meta. A posição depois é meta. Olha meu ponto fixo, hidroxila. Orto, meta e para. Ó, então, eu coloquei aqui para vocês. A orto é a posição 2. Tanto de um lado como se fosse de outro. A posição 2. Meta é a posição 3. 1, 2, 3. E para é a posição 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Então, aqui ficaria como?
Isso aqui é o meu metil, né? Só tem um tracinho para cima, aqui é o metil. Então, fica, qual é a posição dele? Ortometilfenol, certo? Ou ortometilhidroxibenzeno, como quiser chamar, certo? Aí aqui fica metametilfenol ou metametilhidroxibenzeno. Aqui está na posição para, então, para metilfenol ou para metilhidroxibenzeno. Aí nós temos uma curiosidade bem aqui, ó. Os metilfenóis, certo? Que foi isso que a gente viu da pouco, são conhecidos como cresóis. Vocês vão ouvir também falar de cresóis. Toda vez que falar cresol, todo cresol é um metilfenol. Quer dizer, eu tenho uma hidroxila ligada a um aromático, certo? Com uma ramificação de CH3. Eles, em geral, cheiram a medicamentos, certo? Mas eles podem ser usados na fabricação de resinas sintéticas ou modificadas para aplicação eletrônica, certo? Então, ele tem aquele cheirinho meio desagradável de remédio, né? Certo? Então, eu posso ter o ortocresol, quando o meu metil estiver na posição orto, o metacresol, quando o meu metil estiver na posição meta, e o meu paracresol, quando o metil estiver na posição para, certo? Então, lembrando que o cresol, certo? O cresol, ele é quando eu tenho o metil ligado ao fenol, certo? E agora, por fim, uma curiosidade do fenol. O fenol, há muito tempo atrás, por volta de 1870, ele era utilizado nos hospitais como antisséptico, certo? Antisséptico de ferimento, certo? Principalmente no caso de pós-operatório. Só que depois foi observado, né, que ele ele era um agente corrosivo, ele poderia causar corrosão e queimadura, certo? Na pele das pessoas. Então, e por isso ele foi exterminado de ser utilizado como antisséptico, certo? Ele causava queimadura devido à estrutura dele. E também ele é considerado um grande veneno se for ingerido pelas vias orais, certo? Isso é uma curiosidade do fenol, certo, gente? Então, aqui a gente encerra essa primeira função oxigenada. Na verdade, são três, né? Funções oxigenadas, que foi o álcool, enol e fenol. Por que eu falei dos três juntos? Porque todos os três, eles são... O grupo funcional é a hidroxila, certo? O grupo funcional é a hidroxila. Então, ele acaba sendo, na hora da gente fazer a nomenclatura, a gente acaba utilizando os três para poder diferenciá-los, porque todos três têm o grupo funcional, a hidroxila ligada a um carbono. Só que no álcool é ligado a um carbono saturado, só tem ligações simples. O enol é a hidroxila ligada a um carbono insaturado, no caso aquele que tem uma dupla, no caso vai ser uma dupla. E o fenol é aquele que eu tenho a hidroxila ligado a um aromático. Certo, gente? Agora é só treinar a questão de nomenclatura, a questão das estruturas, que vai dando tudo certo. Certo? Ok? Vou deixar uma atividadezinha com vocês para que vocês treinem, tá? Fiquem com Deus.